Continuando, a gente já falou sobre a insulina, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o glucagon, tá? O glucagon, ao contrário da insulina, a gente viu que a insulina, ela é liberada quando a gente tem uma grande quantidade de glicose no sangue, então quando a gente tem um aumento dos níveis de glicose no sangue, a gente tem liberação de insulina, tá? O glucagon, ele vai ser liberado quando a gente tem baixas concentrações de glicose no sangue, tá? Um quadro também chamado de hipoglicemia. Então, quando a gente tem uma situação de hipoglicemia, a gente tem a liberação de glucagon, tá? Não somente o glucagon, a gente tem outros hormônios, como por exemplo o cortisol, que a gente viu, que é um hormônio glicêmico, né? Ele vai aumentar a glicemia, e o glucagon, ele vai agir, né? O cortisol, ele vai agir junto com o glucagon, tá? Mas enfim, quando a gente tem uma baixa concentração de glicose, a gente tem liberação de glucagon. Por quem? Né? Quem que libera esse glucagon? As células alfa-pancreáticas. Beleza? Então, lá no pâncreas, a gente tem células beta, que produzem insulina, e células alfa, que produzem glucagon. Então, quando a gente tem uma baixa concentração de glicose, a gente tem a produção de glucagon pelas células alfa. Tá? A gente não vai entrar detalhado em como que o glucagon é sintetizado dentro da célula, nem como ele é liberado, mas basicamente o processo é o mesmo. Né? Essa célula a gente vai ter entrada de cálcio, o glucagon ele vai ser produzido, né, pelo retículo endoplasmático, mandado para o complexo de Golgi, colocado dentro de vesículas. Quando a gente tem entrada de cálcio, ele vai sair por exocitose, beleza? O processo é parecido com o da insulina. E esse glucagon, depois de ele ser sintetizado, ele vai para onde? Vai para o sangue. Né? Então a gente tem aqui, quando a gente tem uma baixa quantidade de glicose no sangue, então a gente tem pouca glicose, a gente vai ter a liberação do glucagon, fazer ele de preto mesmo. Então a gente tem aqui, a gente tem o glucagon. O glucagon ele é liberado e ele vai se ligar a receptores em diferentes órgãos. Então lá, o glucagon ele vai atuar no fígado, no tecido adiposo e também vai atuar no coração, tá? Então aqui a gente tem o fígado, tá? Aqui a gente tem tecido adiposo. E aqui, bonitinho de azul e vermelho, a gente tem o nosso coração. Bonitinho esse coração. Vamos lá, tecido adiposo. Então primeiro vamos falar da atuação do glucagon no tecido adiposo. Então o glucagon, quando ele se liga aqui, essas células no tecido adiposo, ele vai se ligar a receptores ligados à proteína GS. Tá? Então, são receptores metabotrópicos ligados à proteína GS. O que vai acontecer? Esses receptores vão ativar várias vias, né? Então, vai ativar a via AMP cíclica, que vai ativar a proteína quinase. Essa proteína quinase aqui, o que ela vai fazer? A proteína quinase, quando ela é ativada, ela vai ativar uma outra enzima, que é chamada de lipase sensitiva ao hormônio. Tá? Então, a proteína quinase, ela ativa a HSL. Tá? O que é essa HSL? Essa HSL ela é uma enzima que ela chama lipase sensitiva, sensitiva ao hormônio. Ou lipase sensível ao hormônio, enfim, tanto faz. Essa lipase sensitiva ao hormônio, o que ela vai fazer? Lipase. Ela basicamente vai fazer a quebra desse triglicerídeo. Então, imagina que ela é como se fosse uma tesourinha. Tá? Então, o que ela faz? Ela quebra o triglicerídeo. Quando ela quebra esse triglicerídeo, ela vai liberar aqui ácidos graxos e ela vai liberar glicerol, tá? Então, o que vai acontecer? O glucagon, lá no nosso tecido adiposo, ele vai se ligar a receptores ligados à proteína GS, que vão ativar vias AMP cíclica, vai ativar a via de proteína quinase tipo A. Essa proteína quinase tipo A é uma enzima, né? Ela ativa outras vias de transcrição gênica que levam à síntese de proteína, e ela também ativa essa lipase sensitiva ao hormônio, tá? Essa PKA aqui, essa proteína quinase, ela faz várias ações, além de somente sinalizar a síntese proteica lá no interior da célula, tá? Então essa proteína quinase, ela vai ativar essa lipase sensitiva ao hormônio. Essa lipase sensitiva ao hormônio, ela é como se fosse uma tesoura, tá? Então essa tesourinha aqui, o que ela vai fazer? Ela vai cortar ali os triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol, tá? Então esses ácidos graxos e esse glicerol, eles vão ser mandados ali para o sangue, tá? O glicerol, principalmente, tá? Esse glicerol aqui, ele vai ser mandado lá
para o fígado, onde ele vai ser usado num outro processo, tá? Agora a gente vai ver esse glucagon aqui, ele já se ligou aqui ao tecido adiposo. Agora a gente vai ver o glucagon se ligando aqui ao fígado, tá? Então a gente tem o glucagon, se ligou ao receptor, ligado à proteína GS, tá? Então receptor ligado à proteína GS. A gente vai ter ativação de via AMP cíclica, ativação de via de proteína quinase do tipo A. E o que vai acontecer aqui nessa célula? Essa proteína quinase do tipo A, ela vai ativar uma outra enzima que é chamada de glicogênio fosforilase. Então a pKa, ela vai ativar a glicogênio fosforilase, tá? E o que essa enzima glicogênio fosforilase vai fazer? Tá? Lembra que lá no fígado, né, uma das ações da insulina é fazer a gente armazenar glicogênio, né? Então, aqui no caso, né, o glucagon ele vai ativar essas vias que vão ativar a glicogênio fosforilase. E o que ela vai fazer, a glicogênio fosforilase? Ela é como se fosse uma tesourinha também. Então, imagina que a glicogênio fosforilase ela é como se fosse uma tesourinha. Porém, ela é uma tesourinha que corta o glicogênio, tá? Então, a glicogênio fosforilase ela vai cortar esse glicogênio e vai liberar glicose, tá? Essa glicose que foi liberada, ela vai para o sangue. Então, a gente pode dizer que a glicogênio fosforilase, ela faz um processo que a gente chama de glicogenólise. Tá? Então, quando a gente tem quebra de glicogênio em glicose, a gente fala que esse processo chama de glicogenólise. Beleza? Então, a quebra do glicogênio, isso aqui é o glicogênio, em glicose, glicogenólise. Beleza? E uma outra coisa, né, que esse glucagon também vai fazer quando se liga aos receptores é estimular um processo chamado de gliconeogênese, tá? Então esse glucagon ele também vai estimular um outro processo, tá? Essas vias aqui, que é chamado de gliconeogênese. Então lembra que a gente tinha esse glicerol? Então vai estimular gliconeogênese. O que é essa gliconeogênese? Então a gente vai pegar esse glicerol aqui, tá? Então pega esse glicerol que chegou, ó, essa molécula de glicerol, e vai transformar esse glicerol mais outras substâncias, né? Como por exemplo, aminoácidos, né? Então glicerol, aminoácidos, né? E ela vai transformar esse glicerol, esses aminoácidos, em glicose. Beleza? Esse processo de transformar glicerol em aminoácidos em glicose é chamado de gliconeogênese. Beleza? Então esse processo aqui, glicerol em aminoácidos, a gente chama de gliconeogênese. Tá? E aqui, por último, porém não menos importante, o glucagon ele também vai atuar no nosso coração. Tá? Então, lá no coração a gente tem aqui o glucagon se ligando a receptores. Esse receptor é um receptor metabotrópico ligado à proteína GS, vai ativar vias dentro da célula, a AMP cíclica, vai ativar a pKa. E aqui, essa proteína quinase tipo A, ela vai atuar em canais de cálcio. O que ela vai fazer? Ela vai abrir canais de cálcio. Então, quando essa proteína é ativada, esse glucagon, ele é ativado, ele se liga a receptores lá nas células cardíacas, ele vai ativar vias que levam à abertura de canais de cálcio. O que vai acontecer? O cálcio vai entrar despolarizando essas células, aumentando a contratilidade do coração. Tá? Então, a gente tem que o glucagon ele vai aumentar as contrações, né? A contração aí do coração. Aumentar a contração do coração. Consequentemente, quando você aumenta a contração, ele vai auxiliar aí no aumento também da frequência cardíaca, beleza? Então vamos lá, revisão zona aqui, geral zona. Então a gente viu que o glucagon no tecido adiposo, ele vai estimular o que a gente chama de lipólise, beleza? Então aqui no tecido adiposo, o glucagon, ele vai estimular o processo de lipólise. O que é a lipólise? É a quebra do triglicerídeo em ácido graxo e glicerol, beleza? Aqui no fígado, o glucagon ele vai estimular
dois processos importantes. Então, eu vou apagar e vou escrever de uma cor só para não ficar... Dois processos importantes, tá? Que é um aumento. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Então, o glucagon ele vai promover um aumento da glicogenólise, tá? Que é a quebra do glicogênio. E ele também vai promover um aumento na gliconeogênese, tá? Que é a produção de glicogênio a partir de glicerol e aminoácidos, beleza? Então, quando a gente tem o aumento da glicogenólise, a gente tem o aumento de glicose. Quando a gente tem gliconeogênese, a gente também tem aumento de glicose. Tá? Então, os efeitos gerais do glucagon, quais que vão ser? Né? Quando a gente fala no glucagon, o glucagon ele vai fazer com que a gente tenha um aumento de glicose no sangue. Beleza? Então, a principal ação do glucagon, de modo geral, no contexto geral, é um aumento de glicose no sangue. Qual que é o estímulo para a síntese do glucagon? Um estado de hipoglicemia, ou seja, quando a gente tem pouca glicose no sangue, o glucagon é liberado. O que ele faz? Ele aumenta a glicose no sangue, tá? Então, a gente pode dizer que, agora aqui, a gente tem a insulina versus o glucagon. Tá? A insulina, o que ela faz? Ela diminui a glicose no sangue. Tá? Então, a insulina, quando ela é liberada, ela diminui a glicose no sangue. O glucagon, ele aumenta os níveis de glicose. Deixa eu colocar os níveis de glicose, porque parece que assim fica meio... Acho que fica melhor. Então, a insulina, ela diminui os níveis de glicose. Tá? A insulina, ela estimula a gliconeogênese. Gliconeogênese. Que é a formação de glicogênio. Já o glucagon estimula a glicogenólise. Que é a quebra de glicogênio, tá? Então, a insulina, ela estimula a formação de glicogênio, o glucagon, a degradação, a quebra de glicogênio. A insulina, ela também estimula a lipogênese. Né? O que é a lipogênese? É a formação de tecido adiposo, tá? O glucagon, ele estimula a lipólise, ou seja, a quebra de tecido adiposo, tá? E de modo geral, a gente pode dizer que essas são as principais diferenças. A gente também poderia falar dos aminoácidos, né? Então a insulina ela aumenta ali a síntese proteica, o glucagon a quebra de aminoácidos, né, para formar glicogênio através da gliconeogênese, tá? Mas de modo geral essas são as principais diferenças que a gente tem, tá? Então a gente tem que a insulina e o glucagon, eles são antagonistas, beleza? Por quê? Porque eles vão exercer papéis contrários, tá? A insulina, ela é liberada quando a gente tem muita glicose no sangue. O glucagon, ele é liberado. Vou colocar de um jeito melhor que fica mais fácil. Então, a insulina ela é liberada quando a gente tem um estado de hiperglicemia, né? Vamos usar o termo que fica mais tranquilo de entender. Quando a gente tem um estado de hiperglicemia, a gente tem liberação de insulina. Quando a gente tem um estado de hipoglicemia, a gente tem liberação de glucagon, beleza? Então essas são as principais diferenças entre os dois. E basicamente é isso.